Inicialmente, gostaria de relatar a importância desse fórum de debates para o Poder Legislativo do Estado de Goiás. Estão reunidos aqui nesta manhã deputados, prefeitos, vereadores, advogados, professores, estudantes, servidores públicos e lideranças da sociedade civil organizada. Um quantitativo expressivo de pessoas que demonstram o interesse da sociedade por mais democracia, por eleições limpas e sem interferência do poder econômico. Com esse objetivo, estamos diante de uma mesa representativa, através do vice-presidente da comissão que elabora o projeto de lei da reforma política no Congresso, o deputado Rubens Ottoni, que apresenta nesse fórum as propostas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Compõe a mesa, e com uma grande honra para o Poder Legislativo, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, que apresenta nesta manhã ao Parlamento goiano o projeto da advocacia brasileira para a reforma política. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás sente-se honrada em conceder ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil o título de cidadão goiano, propositura que foi aprovada pela unanimidade dos parlamentares dessa Casa de Leis. Como o mais novo cidadão do Estado de Goiás, é importante ressaltar que o professor, escritor, jurista e advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, no auge da sua juventude, possui uma enorme folha de serviços prestados à advocacia e à sociedade brasileira, com dezenas de funções exercidas na carreira política. É autor de 6 livros publicados: Manual de Direito Eleitoral, Agentes Públicos, a Conduta no Período Eleitoral, Abuso de Poder nas Eleições, Instrumentos Processuais Eleitorais, editados pela editora do OAB, Processo Civil Reformado, pela editora Forense, Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, pela editora Renovar, Inviolabilidade do Direito de Defesa, pela editora Del Rey. Pela sua obra e pelo seu trabalho, o Estado de Goiás saúda o seu mais novo cidadão, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. No atual sistema eleitoral, com a influência decisiva do poder econômico, o mandato eletivo não é obtido pelo resultado das lutas e projetos em favor da sociedade defendidos ao longo da história política do candidato. Existe, sim, a forte presença do capital privado nas eleições, desequilibrando o processo de disputa eleitoral e estimulando a corrupção na administração pública. A interferência dos recursos financeiros da iniciativa privada nas eleições é uma realidade. Em 2010, as despesas das diversas candidaturas foram na ordem de 48,4 bilhões, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. A análise das prestações de contas dos candidatos a deputado federal em 2010 mostram que dos 513 eleitos, 369, ou seja, 72% dos eleitos, foram os que mais gastaram nas campanhas nos seus respectivos estados. Os 513 eleitos gastaram, em média, 12 vezes mais do que o restante dos candidatos não eleitos. Em alguns estados, até 30 vezes. Em 2014, segundo dados divulgados pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a soma do limite de gastos das campanhas de todos os candidatos registrados na Justiça Eleitoral foi de 73,9 bilhões, o dobro das últimas eleições. Fica a pergunta: o sistema eleitoral brasileiro serve a quê? A quem? Serve para consolidar o poder do povo através do voto ou o poder da aristocracia do dinheiro através do processo eleitoral bilionário? Nesse sentido,
Existe uma expectativa, principalmente dos agentes políticos, candidatos e partidos da sociedade, na definição do processo eleitoral. É importante definir financiamento público de campanha, que atualmente é composto por verbas públicas, fundo partidário, mais doações de pessoas físicas e jurídicas. Existe a proposta dos recursos de campanha serem exclusivamente públicos. Sistema eleitoral, atualmente é proporcional. Existem as propostas de lista aberta ou de lista mista entre os candidatos. Maior participação feminina nas listas partidárias. Atualmente, 51,3% do eleitorado brasileiro, ou seja, mais da metade, é formado por mulheres. No entanto, entre os 513 deputados federais, somente 46 são mulheres, o que representa apenas 8,96% do total de parlamentares da Câmara. Dos 81 senadores eleitos, 8 são mulheres, o que representa 9,81% do total de senadores. Diante desse quadro, o Congresso discute a ampliação da participação feminina na política. Apesar de o Senado ter aprovado o voto distrital em cidades com mais de 200 mil eleitores, essa proposta existe e precisa ser definida, assim como as propostas de cláusula de barreira, eleições gerais e coligações partidárias. Queremos mais democracia, queremos eleições livres e limpas. O Estado democrático e de direito somente será forte através do fortalecimento dos agentes políticos com o devido equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Desta forma, os gestores desenvolverão políticas públicas que garantirão mais qualidade de vida para a população. Para isso é necessário o fortalecimento dos partidos políticos, a disputa equilibrada entre os concorrentes das eleições, com a certeza de que quem venceu, quem vencerá, foi o melhor projeto e que teve a melhor capacidade de mobilização da sociedade. A coerência e a fidelidade partidária também são ingredientes importantes na reforma política.